E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhecia esse canal, eu espero que você goste do conteúdo. Se você já conhece, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e se inscrever no canal, certo? Ó, lembrando que sempre nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, sai um vídeo novo aqui no canal. Na segunda-feira, às 18 horas, das 18 às 19, rola uma live ao vivo. Você e eu podendo participar, perguntar, tirar suas dúvidas, e eu vou estar aqui para te ajudar. E todo sábado, às 3 horas da tarde, sai um vídeo novo da série Dominando o Violino. O que é essa série? A série Dominando o Violino é uma série que eu dou aulas para os meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, e você aí pode assistir e tirar algumas sacadas, algumas ideias bem legais para aplicar no seu estudo também, beleza? Então vai sempre acompanhando o Como Tocar Violino. Hoje eu decidi fazer um vídeo super especial aqui para a gente realmente entrar mais a fundo nesse universo do estudo do violino. Então eu vou falar sobre métodos, sobre como estudar, sobre o que tem realmente para estudar, para aprender esse cara aqui, ó, e realmente dominar ele, né? Assim, é muito difícil o violino, a gente tem que realmente não só pensar em tocar o violino. Tocar o violino é muito fácil, vai sair aquele negócio tipo assim. Já dominar o violino é tipo isso daqui. Isso aí. Então, como você pode ver, dominar o violino realmente quer dizer que você tem uma série de técnicas diferentes. Você tem vibrato, que é aquele negocinho que o dedo faz assim, né? Que muda realmente um pouquinho do som, dá um pouquinho mais assim de um calor humano no som, sabe? Um sentimento a mais ali no som. E tem muita gente que tem problema, que tem dificuldade, por exemplo, em fazer o vibrato. Por quê? Porque você não estuda da forma certa. Estudar o violino para realmente dominar ele é você entender que o estudo não é simplesmente sair tocando músicas. Então aquele primeiro exemplo que eu dei, tocando ali, bem ruim mesmo, ali é quando você fala assim, ah não, eu quero aprender violino. E aí você sai na internet e sai procurando músicas para sair tocando. Você toca, entendeu? Mas toca daquele jeito. E aí, assim, pode ser que seja um pouquinho melhor, né? Eu exagerei um pouco, mas você toca ruim, você não tem o domínio real do violino. E é isso que eu tô falando aqui. Quando a gente pensa em métodos, em como estudar e tudo mais, isso naturalmente vai fazer com que você adquira uma série de outras técnicas e que melhore o seu som, melhore a sua afinação, melhore a sua postura, melhora tudo. Então, por isso que os métodos são muito importantes, sim. Inclusive, já recebi várias mensagens no Instagram ou no Facebook, até mesmo no WhatsApp, de pessoas que não são meus alunos, né, do curso, e falam assim, Arthur, me fala aí qual que é o melhor método para aprender a tocar violino. E aí o negócio é que não existe o melhor método, existem vários métodos. Um método, quando a gente pensa, a palavra método quer dizer que é uma forma de fazer algo para chegar em um determinado fim, ou seja, uma forma de fazer alguma coisa. Então, uma forma de tocar violino, mas é uma das maneiras, entendeu? Não existe só uma maneira. Então, quando a gente fala sobre métodos, a gente está falando basicamente sobre livros, certo? Então, entenda isso, faça já essa associação, método, livro, certo? Então, quando você fala assim, por exemplo, o método Suzuki, você está falando do livro Suzuki. Aí você tem o Suzuki 1, Suzuki 2, tal, vários métodos ali do Suzuki. Isso é só o livro, não é por aí que a gente aprende. O que você realmente precisa buscar não são os melhores métodos para aprender violino e pegar vários livros e ficar passando assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na sequência do que está lá. Você precisa, na verdade, de uma metodologia. O que é a diferença de método para metodologia? Método é o que eu falei, é uma maneira de você chegar em um determinado fim. Já a metodologia é a organização de diversos métodos diferentes para você chegar naquele fim do melhor jeito possível, do jeito mais rápido e do jeito mais prático. Então, quando a gente fala sobre metodologia, aí sim começa a ter o segredo para você aprender violino da forma certa. A metodologia, na verdade, ela consiste em uma reflexão sobre os métodos que a gente tem de possibilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da metodologia Suzuki,
ela envolve muito mais do que só o livro Suzuki, entendeu? Do que só o método Suzuki. Porque na metodologia Suzuki, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, não é uma metodologia que eu não uso com os meus alunos, a metodologia Suzuki, porque ela foi desenvolvida para crianças, né? É uma metodologia que você não tem muito trabalho de leitura musical, não tem muito, assim, consciência do que está fazendo, você só repete, repete, repete. Por isso que foi feita para crianças, né? Assim, porque se você vê as crianças que começam a tocar com o Suzuki, tem 4, 5 anos, né? Os orientais principalmente. Então é uma metodologia que tem que ser muito assim de repetição, porque a criança só aprende à base da repetição. Já como os meus alunos, em sua maioria sim, são já adultos ou pelo menos ali acima dos 10, 11, 12 anos de idade, até 78 anos, eu tenho um aluno de 78. Então nessa faixa toda a gente já não precisa mais aprender só através da repetição, igual é uma criança, né? A criança não tem a consciência ainda. Mas a metodologia Suzuki é feita para isso, para crianças. Então ela envolve uma série de coisas ali de como fazer, mas além disso, não sei se você já sabia, mas na metodologia Suzuki é obrigatório a presença dos pais nas aulas. Por quê? Para os pais também saberem como corrigir, como cobrar durante os estudos em casa, porque é uma criança que não tem consciência sobre isso. Então, eles precisam realmente estar de olho. Isso é a metodologia, entendeu? Talvez você nem sabia isso sobre Suzuki, né? É até por esse motivo, pela metodologia Suzuki ser feita para crianças, que as músicas do método Suzuki são músicas infantis. Se você lembrar lá, brilha, brilha, estrelinha, são só músicas infantis. Talvez não sejam músicas infantis tão famosas aqui no Brasil, mas são músicas infantis. Aí quando você vai chegando lá no terceiro, quarto livro da metodologia Suzuki, aí sim começa a ter músicas mais assim, mais normais, né? Músicas mais voltadas aí para o ambiente clássico, né? Da música clássica. Por quê? Porque nesses 4 anos aí, a criança já foi se desenvolvendo e foi aprendendo melhor sobre realmente a forma de aprendizado. E aí não precisava mais ficar só na repetição, e aí as músicas também podem subir de nível. Por isso que o Suzuki é desse jeito, começa com músicas infantis, porque é realmente para começar com crianças, entendeu? Certo, agora que você entendeu então como funciona a metodologia Suzuki, você sabe que eu não utilizo e que eu gosto de trabalhar com adultos exatamente para poder trabalhar essa conscientização do processo. Então, como que eu trabalho a minha metodologia? Quais são os métodos que eu utilizo? Como que eu faço realmente para ensinar uma pessoa do zero e fazer ela passar por todo esse passo a passo do aprendizado do violino até chegar realmente no nível avançado dentro de um programa de estudo? Como que isso funciona? Inclusive, muitas das vezes, pode ser até o seu caso aí que está acompanhando esse vídeo aqui, muitas das vezes você não sabe o que fazer, principalmente por não ter alguém para te orientar. E isso faz parte da metodologia, né? A gente ter realmente alguém que vai falar, olha, você precisa fazer isso que você fez não está muito legal, vai precisar refazer isso daqui, olha, presta atenção nisso, tal, vai te orientar, né, durante esse processo. Muito mais importante do que os métodos, a metodologia e tudo mais, é a orientação para passar dentro desse percurso, né? E isso é realmente o acompanhamento que eu ofereço para os meus alunos, né? De você realmente poder enviar vídeos para ser corrigidos, tal, ter a interação comigo ao vivo, nos plantões de dúvidas, que são aulas ao vivo que eu faço, né, com os meus alunos e tudo mais. Então, assim, é bem diferente quando você tem uma orientação no lugar de você só ficar caçando livros aí pela internet para você sair tocando, porque isso daí não é um estudo. Se você pega um método e sai tocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você está só tocando, você não está estudando, porque você não está focando nos principais pontos de melhorias, nos seus principais defeitos para melhorar. E aí acaba que é só tocar, não está realmente dominando o instrumento. Lembra que eu falei lá no começo? Então, como que eu faço para ensinar esse processo, né, do violino? A gente tem que pensar assim, é mais ou menos uma analogia como quando a gente aprende matemática. Quando a gente está no comecinho lá, fazendo só continha de mais e de menos, é meio na decoreba, porque você é criança ainda, tem que decorar as coisas ali. Você faz 1 mais 1, você faz 1 mais 1, 2, entendeu? Você vai muito na associação do negócio, porque é assim que funciona com a criança, igual lá no método Suzuki. Agora, quando você já está ficando maiorzinho, e aí, por exemplo, entra na parte de raiz quadrada. Raiz quadrada já é um assunto que você não vê tão criança assim. Você ainda é criança, mas não muito, né? E aí, como que funciona? Vamos pensar como é o processo de aprendizado
Porque esse processo é o que a gente vai aplicar no violino. A gente faz, primeiro ali, o professor mostra o que é a raiz quadrada. Ele vai lá na lousa, desenha tal, raiz quadrada, pá, explica como que é, como você vai pensar a raiz quadrada. É um número que ele vezes ele vai dar esse número que está aqui embaixo da chavinha da raiz quadrada. Nem sei se chama chave esse negócio, mas beleza. Então, por exemplo, se a gente tem lá raiz quadrada de 16, qual que é o número que ele vezes ele dá 16? 4, beleza. Você vai entendendo, entendi. Agora você já não precisa mais ficar naquele 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabe? Você não precisa mais ficar associando tão lentamente. Então você entendeu como que é a técnica da raiz quadrada. Você entendeu como ela funciona. E aí, qual é o segundo passo? Quando você entende o que é a raiz quadrada, o professor passou. O que ele faz? Passa exercícios para você. Então coloca lá, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 64. E vai colocando várias lá para você ficar pensando e trabalhando aquelas raízes quadradas ali separadamente, né? Vários exercícios para você trabalhar. Então, o que ele fez? Primeiro ele te ensinou a técnica da raiz quadrada, depois ele fez algumas aplicações dela, né? Dentro ali de um exercício estabelecido e tudo mais. E aí, depois, o que acontece com essa raiz quadrada que você aprendeu? Você já entendeu como ela funciona, a parte técnica dela, você já aplicou em exercícios e aí sim você chega no momento de usar a raiz quadrada dentro de outras contas, de outras paradas, né? Então tem lá, por exemplo, a fórmula lá era Bhaskara, não era? Era delta igual B menos B mais ou menos raiz quadrada de, sei lá, algum negócio assim, eu já nem lembro mais, né? O negócio é tão importante isso daí que eu nunca usei na vida, nem sei pra que serve essas contas aí da fórmula de Bhaskara. Mas você aprendeu e você fez elas lá com a raiz quadrada. Então eu tava no meio de um negócio bem mais complexo e aí tinha uma raiz quadrada lá no meio. Não era só a raiz quadrada. Era ela no meio de um monte de outras coisas que você tinha que resolver. E aí sim, você resolvia tal e chegava num resultado, né? Então, isso que você fez, na verdade, é como se fosse tocar uma música. Por quê? Você primeiro estudou a técnica, que era a técnica da raiz quadrada, sozinha. Depois, você fez exercícios que aplicou essa técnica da raiz quadrada, sozinha. E por último, sim, você juntou essa técnica com outras coisas, como se fosse tocar uma música. Uma música não é feita de uma única técnica, tem várias técnicas envolvidas, várias notas, várias questões, não é? Assim funciona o aprendizado no violino e em qualquer outra coisa da vida. A gente realmente precisa dessa divisão desses três pilares: técnica, aplicação e repertório, que é a parte das músicas. E aí nesse momento sua cabeça vem assim, ó, né? Agora você entendeu que tocar as músicas não é o início do processo, e sim o resultado final. Então você estuda uma série de técnicas, aplica essas técnicas em exercícios e depois você usa essas técnicas que você já estudou nas músicas. Porque assim sim você vai tocar as músicas muito melhor e não daquele jeito que eu toquei na primeira vez. Entendeu como funciona isso? Isso é o que eu costumo chamar de TAR ou arte de Arthur. Então você pensa assim, ó, o repertório tá aqui, ó, bem no meio da tela, esse Rzinho aqui, ó. Para chegar no R de repertório, a gente precisa de duas coisas nessa base: o A de aplicação e o T de técnica. A gente precisa dessas duas coisas. E aí juntando tudo dá arte. E aí sim, então você vai sempre lembrar de mim para chegar lá no repertório, entendeu? Então o repertório ele tá em cima, ele precisa de algumas coisas para você chegar nele. E não simplesmente você se jogar lá de cima e tentar pegar o repertório. Não vai funcionar. Você vai tocar igual aquele jeito que eu toquei na primeira vez. Então, agora que você entendeu que existem três pilares do aprendizado no violino, que é técnica, aplicação e repertório, isso significa que existem métodos, existem livros que são específicos para cada um desses detalhes, para cada um desses pilares. Tem uma série de métodos que a gente pode trabalhar. Por isso que eu costumo usar com os meus alunos, por exemplo, lá no curso, se você entra no curso completo, você entra lá no meio do curso, você vai passando tal, por uma série de métodos. E são mais de 10 que eu uso atualmente, são mais de 10 livros diferentes que eu uso com os meus alunos, para você realmente ter o trabalho dos três pilares, de técnica, aplicação, repertório, tudo certinho, para você estruturar
todo o processo desse passo a passo para tocar violino e realmente dominar o instrumento. Dentro dessas opções, desses 3 pilares, tem uma série de métodos, tipo, pelo menos uns 20 métodos diferentes, 20 livros diferentes que dá para usar e cada um deles, com certeza absoluta, tem pelo menos 20 métodos para cada um desses pilares, para técnica, aplicação e repertório. Mas eu vou citar alguns aqui. Óbvio que assim, isso é só para você saber, porque não adianta, não é você vai chegar, vai fazer do 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, você precisa realmente de uma orientação para passar por esses livros, para realmente ter uma metodologia com acompanhamento realmente profissional, de um professor, tal, para te orientar. Não existe nenhum violinista no mundo que toque bem, por exemplo, que você vê no YouTube, ou que você vê na rua tocando, ou que você vê num concerto e tal. Nenhum violinista aprendeu de forma autodidata. Todo mundo teve ou tem ainda um professor. Assim como eu faço aulas até hoje de violino. Por incrível que pareça, mesmo depois de tocar há 24 anos, eu continuo fazendo aula, porque sempre tem coisas novas para serem aprendidas, sempre tem coisas para você melhorar e sempre precisa de alguém de fora te olhando e falar, olha, isso daqui não foi tão bom, isso aqui podia ser melhor, muda isso aqui, trabalha um pouco mais disso, tal, para você realmente ter a orientação. Então não adianta simplesmente sair pegando livros e achar que você vai aprender tudo do violino, não vai funcionar, não vai aprender e vai ficar realmente tocando daquele primeiro jeito que eu coloquei. Então, só vou falar aqui para você realmente saber que existem alguns, vou colocar 3 exemplos aqui, né? De técnica eu posso citar aqui o Sevetic, que realmente um método que trabalha só a parte estrutural da técnica, da mecânica dos dedos. É bem complexo esse método, é uma metodologia ampla que ele utiliza. Sevetic era um violinista que era lá da República Tcheca e ele entendeu uma forma de trabalhar, uma sequência, um negócio e tal, e montou o livro dele, montou o método dele. Então também é utilizado dentro da metodologia de ensino, né? Agora, além dele, aí você trabalha, por exemplo, uma técnica de movimentação dos dedos, na mecânica dos dedos, afinação e tudo mais. Dentro também dessa possibilidade, tem, por exemplo, o Shiradiak, que também é um outro livro, um outro método, que também serve para trabalhar a mecânica dos dedos, afinação e tal, tudo sobre isso, beleza, tal. Também tem, por exemplo, só de técnica separada, o Flash, por exemplo, que é o Carl Flash, que é um dos métodos mais tradicionais de estudo de escalas. É um livrão, assim, ó, dessa grossura, só de escalas. Então é um bom livro para você trabalhar a técnica de escalas, afinação, controle de arco. Na escala dá para fazer uma par de coisa. Tem já um vídeo aqui em cima que eu vou colocar aqui, que eu falo sobre como e por que estudar as escalas, por que isso é importante realmente no violino. Depois dá uma olhada lá, tá bom? Não precisa ir agora não, depois você clica no izinho e vai lá ver esse vídeo. Já na parte de aplicação, que são exercícios que aplicam algumas técnicas que você tem que estudar separadamente, né? Então, por exemplo, você estuda a técnica de staccato e depois você precisa de um exercício que vai ser um pouquinho mais musical, mas vai ser pensando em aplicar especificamente a técnica de staccato. Então, são esses exercícios que a gente chama de aplicação. E nessas aplicações você tem, por exemplo, alguns métodos que podem ser utilizados, por exemplo, o Hansit, que é bem tradicional também, bem famoso, tem o Mazas, tem o Kreutzer, que são 42 estudos com várias técnicas diferentes. Cada estudo tem meio que uma técnica diferente, uma tonalidade, várias questões para serem pensadas. Então esses são exemplos de métodos de aplicação de exercícios para a gente fazer realmente, mas lembra que tudo isso tem que estar vinculado com uma metodologia maior, com um negócio maior, para você realmente ter a orientação da técnica para depois aplicar nos exercícios e não simplesmente sair fazendo aleatoriamente, certo? Agora para a parte de repertório. Se você for pensar sobre repertório, então o que se encaixa aqui? Músicas, né? Músicas no geral, pode ser música pop, pode ser concerto, pode ser o que for, né? Até, por exemplo, o Suzuki meio que acaba entrando só nesse pilar, porque é um método que só tem músicas. Então, você não tem assim uma parte técnica de explicação e como fazer o staccato, e aí você aplica aquele staccato e depois você vai tocar. Não, é simplesmente as músicas que estão jogadas lá. Então, nesse caso, o Suzuki entra só para um dos pilares, que é só para o pilar do repertório. Eu até uso de vez em quando o Suzuki no meu curso, com os alunos e tudo mais, mas não a metodologia Suzuki. Lembra que eu falei, né, a diferença de método e metodologia? Eu uso só para esse pilar, só para trabalhar algumas músicas que podem ser interessantes dentro daquela fase que o violinista está. Então, se ele está muito no comecinho, ele aprendeu uma parada ali e tal, e de repente alguma música do Suzuki pode se encaixar com aquele nível que ele está, com o que eu estou querendo trabalhar com ele, uma afinação, uma distância dos dedos, uma forma de mão e tudo mais, aí eu encaixo lá. Mas eu uso muito pouco real do Suzuki assim.
o que eu mais gosto de utilizar nessa parte de repertório é uma sequência de músicas mesmo que eu construí para os meus alunos. Então começa com músicas mais populares e tudo mais, tal. Ali, tipo, por exemplo, Asa Branca, Parabéns Pra Você, etc, tal. E aí vai subindo o nível e vai subindo também a dificuldade. Aí entra em um pouquinho mais de músicas, tem ainda músicas populares, né, normais, mas entra um pouquinho mais de músicas específicas da música clássica também, como minuetos e tudo mais pra gente trabalhar, né, algumas coisas mais elaboradas pro violino. E aí depois, sim, no repertório, quando você vai subindo de nível, subindo, e já está realmente tocando bem o violino, aí entram os concertos específicos para violino, que são peças, obras escritas realmente por um compositor para serem tocadas especificamente no violino. Então, nesse caso, essas músicas têm técnicas específicas, têm coisas específicas que o violinista deve aplicar. E aí sim, para o aprendizado é muito mais interessante do que ficar tocando só músicas populares. Mas se você gosta só de tocar músicas populares, também não tem nenhum problema. Você vai conseguir também ter essa evolução dentro da música popular, tocando uma série de músicas que, assim, realmente graduais. Por isso que é importante ter uma orientação. A música não é simplesmente pegar a música que eu quero tocar e sair tocando. É uma música que use aquela técnica que você já preparou antes, que você já estudou nos exercícios, e aí sim você vai usar aqui na música, entendeu? Então precisa realmente ter isso na cabeça. O resultado final são as músicas, e não é por onde a gente inicia o processo de aprendizado. Com isso, acho que ficou mais claro, aí você teve algumas ideias dos métodos e como utilizar, né, metodologia e tudo mais. Eu acho que agora você entendeu um pouco melhor esse processo do aprendizado no violino, não é não? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você achou interessante, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, e a gente se vê sempre de segundas, quintas e sábados, beleza? Na segunda-feira às 18 horas tem live, nas quintas-feiras às 9 horas da noite sai uma aula nova, igual essa daqui, e no sábado às 15 horas, às 3 horas da tarde, você pode ver uma aula que eu dou para algum dos meus alunos, realmente eu e ele ali e tal, e você vai tirar algumas ideias, algumas coisas que vai ajudar no seu estudo, certo? Muito obrigado pela sua presença aqui no Como Tocar Violino. Não se esqueça, eu vou deixar até o linkzinho aqui embaixo aqui, se você quiser participar da Semana do Violino, é um evento gratuito, um curso gratuito, que você vai poder participar comigo, agora do dia 8 de março até o dia 13. Então, do dia 8 ao dia 13 de março, Semana do Violino é um curso gratuito para você entender realmente profundamente sobre essa questão do passo a passo, né, de como aprender o violino e como se desenvolver saindo do zero até o nível avançado com o violinista profissional. Eu vou te ensinar como eu aprendi e como eu ensino para os meus alunos, tá bom? Então eu te vejo lá na Semana do Violino também. Tchau, tchau, até a próxima!